Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje é o dia daquele resumão de leituras do mês, né? No caso desse vídeo, mês de março, que não vai ser um resumão não, porque eu não li tanta coisa assim. Eu rendi bastante em janeiro e fevereiro, né? Se vocês não assistiram os vídeos de leitura do mês, estão aqui no canal. Mas esse mês foi mais devagar, eu tive menos tempo para ler, menos disposição também para ler, vou ser sincera, e a vida é assim, né, gente? A gente não precisa ficar se martirizando por causa da leitura. A leitura, eu sempre falo, é para ser algo prazeroso na nossa vida. A gente precisa, se a gente quiser criar o hábito mesmo, manter esse hábito, a gente precisa sim se obrigar a ler pelo menos um pouquinho por dia. E falando nisso, então já vou até fazer um convite para vocês. A partir de amanhã, né, segunda-feira, eu tentei de todas as formas pensar como que eu podia ajudar vocês a criar esse hábito efetivamente. Pegar na mão de vocês e falar, vem aqui, vamos ler um pouquinho só por dia para você criar o hábito, porque isso é importante que você faça. Essa obrigação, eu sinto muito, mas é importante que você tenha se você quiser, né, colocar o hábito da leitura na sua vida. Então, o que eu pensei? Vou fazer live todos os dias de segunda a sexta, na verdade, lá no meu Instagram. Então, às 9 horas da noite, todo dia, a gente vai ler juntos lá no meu Instagram. Ler juntos assim, eu vou ficar lendo aqui um livro e você lendo o seu livro aí na sua casa, tá? Porque as pessoas já vieram me perguntar se a gente ia ler o mesmo livro ou se eu ia ler em voz alta. Não é uma leitura em voz alta, não é uma leitura coletiva. É um sprint de leitura, né? Um momento que nós vamos ler juntos durante 15 minutos. E 15 minutos todo mundo tem. Então, às 9 horas de segunda a sexta lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, meus links estão todos aqui embaixo. Vai lá porque a gente vai aqui pegar na mão do outro pra gente ler pelo menos 15 minutinhos todos os dias de segunda a sexta. Sábado e domingo eu não prometo, mas quando der pra fazer uma live também a gente faz. Mas de segunda a sexta, às 9 horas da noite, a gente tem esse compromisso pra gente fortalecer mesmo essa rede de leitores, pra um ir espalhando pro outro e pra gente chamar mais pessoas, para as pessoas conseguirem enxergar que, gente, 15 minutinhos aqui não é nada e vai trazer tanta coisa boa para sua vida. Provavelmente vai despertar uma nova paixão em você, porque dificilmente a pessoa que começa a ler, né, ela não se apaixona por esse universo. Então, vou esperar vocês lá. Então, vamos agora para as minhas leituras de março, né, que como eu falei, não são muitas, então vai ser bem rapidinho. O primeiro livro que eu finalizei em março, na verdade eu comecei e terminei, foram 3 livros, os 3 eu comecei e terminei em março mesmo. E o primeiro deles foi O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Já tem resenha desse livro aqui no canal, foi uma grata surpresa. É da mesma autora daquele A Princesinha, né, que é um conto. Eu nunca li A Princesinha, mas eu sou apaixonada pelo filme. Então eu já esperava aquele clima e eu encontrei sim aquele clima, só que é um livro infanto-juvenil, né? Eu nem falei isso na resenha, mas eu li ele para o meu desafio MSL, que o desafio agora do mês de março foi um livro infanto-juvenil, né? Então eu escolhi esse. Ele tem uma linguagem muito simples, ele é de fato um livro para esse público infanto-juvenil e ele traz morais assim, pequenas morais ao longo da narrativa muito bacanas, não só para o público mais jovem, mas para qualquer pessoa. Então os adultos também vão adorar conhecer esse livro e no final das contas eu considero que esse livro tem uma grande moral por trás dele, que eu particularmente concordo muito. Qual é essa moral? Assiste lá a resenha que você vai ficar sabendo qual é essa moral. E aí depois eu li 2 novelas curtinhas, né? Uma delas foi essa daqui, A Fera na Selva, do Henry James, que eu gostei bastante da experiência de leitura, eu gostei bastante das reflexões por trás, de observar a construção desse livro aqui, dessa novela. É assim, genial. Mesmo. Eu vou falar melhor na resenha, que vai ao ar aí nos próximos dias e vale a pena. Não é uma leitura super simples, super fácil. O Henry James, ele é um pouco prolixo, mas eu até vou falar sobre isso na resenha. Tem um propósito e é o estilo, é a marca dele e faz muito sentido aqui nessa história. Então, assistam depois a resenha lá, mas eu já indico para vocês A Fera na Selva. E por fim, eu também li essa novelinha aqui, Um Coração Singelo, do Flaubert.
Foi a minha primeira experiência com Flaubert, né? Nunca li Madame Bovary. Quero ler, mas eu tô criando coragem porque tem gente que vem me dizer que é maravilhoso e tem gente que vem me dizer que é muito chato. E eu queria muito gostar de Madame Bovary, então eu tô esperando um pouco para ler esse livro, mas eu comecei Flaubert então com Um Coração Singelo. Como que eu posso chamar essa história aqui? É quase que uma fábula, sabe? É uma história bem simples, é uma história sem muita ambição, assim. É a história de uma moça, né, que esse papagaio aqui ele tem um simbolismo muito grande aqui dentro dessa história, e a gente vai acompanhar a vida dessa moça, né, uma moça pobre e que se chama Esperança. Olha que sugestivo. E é uma vida, assim, que não tem tanta esperança, assim, sabe? Mas eu acho que eu vou fazer resenha também. Essa experiência de leitura que não foi tão impactante quanto aqui A Fera na Selva, né? Então eu tô pensando se eu faço uma resenha ou se eu falo dele lá no meu Instagram. Eu vou decidir ainda o que é melhor, porque eu acho que nem tem tanta coisa assim pra ser dito dessa novela aqui. Mas eu indico, sim, é uma leitura bem mais fácil aqui do que A Fera na Selva, né? Eu tô falando assim porque os dois são da mesma coleção, que é daquela coleção Novelas Imortais? Novelas Imortais. Eu quero até outros livros dessa coleção, porque são livros muito rapidinhos de ler. Pra vocês terem uma noção, eu li essas duas novelinhas aqui em um dia só. Então, pra você ver que, tipo assim, eu fiquei um mês inteiro lendo esse livrinho aqui e depois eu li em um dia só 2 novelas. Mas enfim, eu tô falando dos dois em conjunto por causa disso, tá? Mas eles não têm nenhuma ligação entre si, não. E como eu li os dois no mesmo dia, acabou que esse daqui me impactou bastante. E esse daqui eu achei bem simplesinho, achei bom também, um bom início para Flaubert, eu acredito. Vou ver se eu vou fazer resenha, tá, gente? Mas eu indico também para vocês, em algum lugar eu vou falar sobre ele. Se não for aqui no canal, vai ser lá no Instagram. Então por isso que vocês deviam me seguir lá, porque eu também faço conteúdo exclusivo pra lá, tá bom? E essas foram as leituras que eu finalizei, mas tiveram outros 2 livros que eu estive lendo durante o mês de março, mas que eu ainda não finalizei. E são os livros que apareceram aqui no mês passado, gente. Essa biografia aqui do Kafka, que eu dei um tempinho nela porque eu não tava gostando muito. Tava achando que tava muito assim a opinião dos outros sobre o Kafka e não a vida mesmo do Kafka, igual eu gosto de biografias que acompanham. Nasceu e aí a família de tantos irmãos, e aí aconteceu isso, e na infância, aí ele foi crescendo, estudou em tal lugar. Eu gosto de biografia assim, sabe? Vai mostrando passo a passo da vida. E aqui não é o caso. Eu já imaginei que fosse uma coisa mais resumida, né? Porque é um livro bem pequenininho, ele é pocket, ele é bem fininho. Então eu já imaginei que fosse uma coisa mais resumida, mas a abordagem mesmo é diferente daquilo que eu esperava e daquilo que eu gosto. Então eu dei uma pausinha, mas agora eu vou com tudo, porque eu preciso acabar de fazer o conteúdo lá do clube. E eu tô lendo, na verdade, essa biografia por causa dessa leitura aqui, que eu tô fazendo também, O Castelo, que essa eu tô gostando bastante, e que é a leitura atual que eu tô produzindo conteúdo lá do Clube MSL. Então, de qualquer forma, no mês que vem, esses 2 aqui vão aparecer no Leituras do Mês como lidos, né? Já tô dando esse spoiler, mas é porque no final do mês eu já preciso postar o conteúdo de O Castelo lá no clube, então eu já vou ter finalizado tudo e concluído o conteúdo lá. E é isso, a biografia eu não tô gostando tanto, né? Tanto que eu dei uma pausinha, mas o Castelo eu tô gostando bastante. Eu adoro esse estilo do Kafka, né? Esse daqui também vai ter resenha aqui no canal, só que bem mais pra frente. Primeiro o conteúdo do clube precisa ir ao ar lá pro pessoal, né? E essas foram então as minhas leituras do mês de março. Me conta aí o que você andou lendo em março, porque eu também gosto muito de saber, que eu pego várias dicas. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.